Olá, queridos professores do Jardim da Infância. A seguir, apresentarei a vocês algumas dicas e sugestões para vocês trabalharem com as lições durante o próximo trimestre. Gostaria de dizer para vocês que o uso do auxiliar e da lição, eles são fundamentais para esses momentos. Aliás, para todos os momentos da escola sabatina. Mas todas as ideias e sugestões que a gente tem apresentado aqui, a nossa base é o auxiliar do professor para você trabalhar, então, essa questão de todas as ênfases que eles trazem em relação à comunidade, à graça, à adoração e à comunhão, ok? Nós vamos iniciar, então, a nossa apresentação com a lição de número 3, que ela vem trazendo a história de Saul, né, de Davi e de Saul, onde eles estão dentro da caverna e ali o Saul ele vai se esconder ali numa caverna, ele não percebe que Davi está ali. E Davi, então, se aproveita daquela oportunidade, corta, então, um pedacinho do manto, né, da capa de Saul, e aí, então, depois ele apresenta, então, esse cortezinho da capa dele, né, enfatizando a Saul que ele poderia ter tê-lo matado ali naquele momento, mas que ele não o fez porque ele respeita a Saul como sendo um servo de Deus escolhido por ele. Para esse momento da lição, a gente trouxe aqui algumas sugestões que você pode estar orientando os pais para fazerem em casa com as crianças à medida que você está online, tá? Ou se você tiver uma oportunidade de você mesmo estar realizando essa apresentação da lição só com materiais que você tem na sua casa. Então a ideia é que a caverna seja confeccionada ali com um lençol, né, ou uma coberta que você tem em casa. Inclusive essa caverna ela pode ser utilizada em outras lições também do jardim. Além dessa caverna, você pode também fazer até a própria fornalha para representar essa lição. Vai ter também a lição da Cova dos Leões, então essa cabaninha aí que você vai fazer com lençol pode ser utilizada nessa lição também. E ainda até na lição de José, que é lançado ali na cova pelos irmãos. Então ela vai ser bastante útil durante todo o trimestre. Então você pode fazer, além de fazer com lençol, você pode fazer também com tubinhos de PVC, que nós vamos dar a sugestão no hall, inclusive, né? Você pode fazer ali juntando as cadeiras, ou se você nem quiser, ou nem puder fazer essa caverna, você pode só, hipoteticamente, selecionar ali um lugar da sala, né, ou até só cercar com algumas almofadas, enfim. Tem várias ideias para você trabalhar, então, esse ambiente de caverna, ok? Como sugestão da capa de Saul, nós confeccionamos essa daqui, simples, com um TNT e uma fitinha aqui. A gente fez assim, você tendo em casa pode estar decorando um pouquinho mais, incrementando, fazendo uma capa mais sofisticada para Saul, né? Porque ele era o rei ali na época. Caso contrário, você pode estar utilizando até uma toalha de rosto mesmo. Né? E aí, nessa toalha de rosto, você pode, né, fazer ali pode amarrar aqui com um barbantezinho para amarrar no pescoço da criança, para ela representar Saul. E você, para não ter que cortar, né, logicamente, a sua toalha, você pode colocar aqui adesivado ou um pedacinho de TNT ou até um pedacinho de papel que vai representar, então, aquele pedacinho que vai ser cortado por Davi, ok? E se você também puder ter algum outro papel, um papel, um TNT ou alguma outra coisinha que você possa cortar com a tesourinha, você pode ter então também ali uma tesourinha que vai cortar um retalhinho de tecido, alguma coisa que não vai fazer diferença para você, tá? Para os demais personagens, você pode estar utilizando também roupas de casa, uma toalha um pouquinho maior para fazer uma túnica, né? Ou ali algumas echarpes para colocar
como manto dos súditos ali de Davi. Então, você pode estar utilizando assim ali a sua criatividade com materiais que você tem em casa mesmo. Fronhas também são bem úteis, pode colocar um cintinho para amarrar ali na cintura, tanto para segurar a sua veste improvisada, quanto para fazer ali os cordões que eles usavam antigamente, ok? Muito bem, ainda para essa lição, né, da lição de número 3, eu gostaria de enfatizar, né, reenfatizar, na verdade, a questão da necessidade de você fazer ali as atividades preparatórias, a lição em si, logicamente, a aplicação da lição e compartilhando a lição. Então, nesse bloco de lição, esses 4 itens são fundamentais. Então, no caso da lição aqui da caverna, o auxiliar do professor, ele sugere 2 ideias, eu trouxe aqui uma para vocês, que seria assim, você pode pedir para a criança, né, se você está online, né, com os pais ali em casa, para que eles montem um brinquedinho, ou um quebra-cabeça, ou um brinquedinho de blocos, ou então que ele faça até um desenhinho ali em casa, né? Eu trouxe aqui uma ideia, né, como se ele tivesse feito um desenhinho. E aí, então, você pergunta para essa criança, ou você pode desmanchar ali o quebra-cabeça deles, ou se não só falar, né, questionar com ele, o que você acha se alguém quebrar o seu quebra-cabeça, né, quebrar o seu brinquedinho de blocos que você acabou de montar, se desmanchar todo o seu quebra-cabeça, ou quem sabe até amassar o seu papel, o seu brinquedo, como que você vai se sentir? Você vai se sentir muito triste, você vai ficar chateado, quem sabe com raiva. Então você vai questionar com a criança ali quais são os sentimentos que virão à tona diante dessa situação. E mostrar que Davi também poderia ter ficado com muita raiva de Saul, porque ele queria destruir Davi, né? Mas o que ele fez? Ele foi mal com Saul? Não, ele só cortou a capa, ele poderia ter matado Saul, então você já faz ali uma aplicação, né, pode até começar já a fazer essa abertura para a aplicação da lição posteriormente. Então a atividade preparatória ela é muito legal, você vê como que já começa a introduzir o sentido que a história vai ter posteriormente. E na passagem da lição, como eu já mostrei para vocês, utilizando aqui os materiais, você então desenvolve toda a cena a que essa história se refere, ok? Para aplicar a lição, depois que você passou a lição, é legal que você também requestione algumas coisas com a criança, né? Se você está online, você pode pedir, falar, olha, agora eu queria que você se lembrasse de alguma coisa assim que alguém fez que não foi legal para você. Quem sabe seu irmãozinho brigou com você, quebrou o seu brinquedinho durante a semana, ou quem sabe você ficou meio bravo ali, né, chateado com o papai, com a mamãe, com alguma coisa que não tenha dado muito certo. Então, você vai então estar questionando então com essa criança como que ela se sentiu novamente, para que ela relembre, né, o quão importante fazer o bem mesmo quando as pessoas são más conosco. Então, o que é importante? Que essa mensagem central seja bem fixa na mente dela. Então, nós podemos fazer o bem mesmo quando as outras pessoas não são bondosas para conosco. E no fim, a gente pode estar compartilhando a lição. Como que a gente vai ensinar essa criança a compartilhar essa lição com outras pessoas? Então, o que é legal? Você manter ali aquele pedacinho de capa, de tecido, né, qualquer outra coisa que você tenha usado na lição, para que ela tenha em mãos esse pedacinho de tecido, para que ela mostre esse pedacinho da capa, né, de Saul para outra pessoa e conte a história de Saul e de Davi, e como Davi foi bondoso para com Saul, mesmo diante de toda, né, a adversidade que ele estava passando. Então, é legal, eu só vou enfatizar a questão da atividade preparatória da lição
e do partilhando a lição, da aplicação da lição nessa lição. Mas tanto nas outras duas que eu vou apresentar, não se esqueçam, façam então referência a todos esses 4 contextos durante a apresentação da sua lição, ok? Uma segunda lição, então essa lição vai falar sobre comunidade, como a lição de Davi vai falar sobre a comunidade, como que nós nos relacionamos uns com os outros, ok? Na segunda lição que a gente trouxe como exemplo para vocês, é a lição da história da fornalha ardente. Então nós trouxemos aqui para vocês essa opção de cenário. Essas chamas aqui a gente tem salvas para vocês também, nós vamos compartilhar com vocês nas redes sociais. E aí nós montamos aqui, né, com aquele cenarinho que a gente já apresentou para vocês outras vezes, com um tubo de PVC, né, que foi feito, um atrás também, para dar então essa profundidade. Você pode estar, né, vestindo as crianças, né, se você tem oportunidade, vestindo as crianças. Nós colocamos 3 roupinhas aqui, né, para Sadraque, Mesaque e Abednego, e ali a fornalha, né, onde eles foram lançados, né, a história vocês já sabem, onde foram lançados por não terem adorado ali ao rei. Então, e ali então Jesus os libertando da fornalha, e a história vocês sabem todo o contexto, depois pode estar reaplicando, ok? E uma terceira sugestão que a gente trouxe aqui para vocês, que vai falar sobre a graça de Deus, é a história de José na prisão. Então nós trouxemos aqui 2 sugestões para a prisão. Se você tem uma cesta em casa, você pode utilizar, ou se não, você pode estar utilizando também essa caixa aqui. Nós fizemos com uma caixa de papelão, né? Enfeitamos, colocamos aqui na frente um EVA, e se você tiver ali uma cesta, você pode trabalhar então também com a cesta, ok? E aqui na cesta a gente tem então José ao centro, né? O copeiro e o padeiro. Então esses personagens, eles foram confeccionados aqui, ó, até bom porque você já vê. Eles foram confeccionados com caixinhas de leite e foram forrados aqui com EVA. E a gente fez aqui também um gorrinho aqui um para o padeiro e outro para o copeiro, né? E aí então vocês podem utilizar, nós forramos com EVA, mas pode ser forrado com tecido, com papel, com crepom, o que você tiver à mão ali, tá bom? Então a gente pode estar utilizando os dois cenários. E nós fizemos aqui também duas imagens referentes aos sonhos, né? Ao sonho do copeiro e ao sonho do padeiro. E vocês então podem estar contando as lições e referenciando ali a cada momento. E o importante nessa história é que você tenha deixado a mensagem central do quanto Deus cuida né, de cada um de nós, independente das circunstâncias. Então, nessas circunstâncias, José estava bastante, muito chateado por estar ali preso, por não ter sido injustamente, né? E aí, então, após os sonhos, né, de que José revelou, os 2 foram soltos, e mesmo que eles tivessem sido soltos, eles se esqueceram, né, o copeiro, na verdade, que se manteve vivo, porque o padeiro morreu, né, e o copeiro também se esqueceu de José. Mas mesmo assim, né, depois de 2 anos, o faraó teve um outro sonho, e aí finalmente o copeiro se lembrou daquilo, e daquele sonho que ele teve, né, e aí então José foi solto. Então é importante que eles entendam que a graça de Deus permanece para sempre, e que Ele não nos desampara mesmo em situações bastante complexas e complicadas, ok? Eu gostaria só de finalizar dizendo para vocês que nós temos também disponível a Chave Mestra, que é uma revista muito legal. Ela tem muitas coisas bacanas aqui, inclusive
coisas que vão complementar essas lições que eu acabei de passar para vocês, mas além das lições, vocês vão ter aqui várias reportagens, tem várias, assim, como se diz, artigos, né, que fala aqui sobre disciplina na infância, ou fala aqui também sobre alguns artigos que vão falar assim, sobre a conduta do professor, o quão importante é, como ele lidar com a indisciplina, né, das crianças. Então dá dicas aí, às vezes a gente tem crianças que são meio agitadinhas ali na classe, então ela vai trazer coisas bem interessantes para vocês também. Aqui também tem muitas outras ideias, como eu disse já, sobre a passagem da lição, tem outras ideias para... Além das que nós apresentamos de incentivos, tem aqui outros incentivos de oração, de presença, de oferta. Então é muito legal, essa revista é muito rica, bem interessante, e nós mesmos, né, utilizamos muitas vezes ideias e sugestões que nós trazemos aqui para vocês, que são retiradas dessa revista. Então aproveitem, além do auxiliar, que é um material fantástico, completo, utilizem também esse recurso. E um bom trimestre para vocês.